Saudações vascaínas, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Vascaíno TV. Começa agora mais um vídeo aqui no nosso canal e a gente vai estar falando aí das últimas notícias do Vasco e do atacante Bruma do Braga. O atacante não vem para o Vasco. Há fortes indicações aí de que o atacante está a caminho do Benfica na imprensa aqui de Portugal. Família, fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai estar repercutindo aí essas informações. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu like e faz o seu comentário nesse vídeo. Sua participação é fundamental. Tá vindo aí a nossa vinheta e na sequência o nosso vídeo. Tô de volta na área e já vamos direto aí sem enrolação para as notícias. O atacante Bruma do Braga não vai vir para o Vasco. Ao que tudo indica aí, informações da notícia aqui de Portugal, que é onde eu vivo, o atacante está a caminho do Benfica. Isso mesmo. O Benfica já tinha tentado aí algumas investidas para levar o Bruma desde o meio do ano passado. O negócio começou a ganhar um pouco mais força agora nos últimos dias. Alguns desmentidos, alguns debates na imprensa cá de Portugal, falando aí da possibilidade do Benfica tentar a contratação do atacante, ventilou-se aí o nome do Porto e tinha esse forte rumor aí do Vasco da Gama tá levando o atacante. Porém, nas notícias aqui de Portugal, todas as notícias que a gente tem lido dos principais portais aqui de Portugal sobre o interesse do Vasco em levar o atacante, sobre essa possível negociação, essas notícias se deram apenas com fontes daí do Brasil. Não teve fonte aqui da mídia portuguesa confirmando essa negociação. Poderia ter tido uma proposta, algo poderia estar acontecendo, algo poderia ter sido tentado? Até pode. Mas as especulações que a mídia portuguesa repercutiu do Vasco com interesse no jogador partiu da mídia aí do Brasil, do Globo Esporte. E muita gente aí repercutiu, e o Vasco mais uma vez dormiu no ponto. Semelhante aconteceu com o Brian Rodrigues. Quem vai lembrar o atacante aí que a janela de transferências no México prestes a se fechar, o negócio não andou porque o América do México disse que não teria peça de reposição para o atacante Brian Rodrigues. Semelhante acontece agora. A janela de transferências internacionais aqui de Portugal vai se fechar hoje. E ali no último momento, o Benfica foi lá e fez uma proposta mais sedutora aí por Bruma. Valores em torno de 6 milhões. Fato é, o atacante não vem para o Vasco. E agora? O que acontece? Não teremos o atacante Bruma, que é até um bom jogador. Muito foi se falado, no tempo em que se gastou para tentar o Brian Rodrigues, que poderia ter sido crucial para fechar com o jogador Bruma, porque ainda não tinha essa especulação mais forte, esse desejo mais forte do Benfica em levar o jogador. De quem partiu o erro? Foi o atleta que recebeu uma oferta mais sedutora nas últimas horas? Tinha gente aí falando que o Vasco já estava trocando documentação com o Braga. É verdade? É mentira? Foi só para repercutir, gerar engajamento, gerar notícia, gerar matéria? De quem é a culpa por não conseguir fechar com mais um jogador aí nos momentos finais da janela de transferências? Primeiro foi com o Brian Rodrigues, no fechamento da janela de transferências lá do México. Agora com o Bruma, no fechamento de transferências aqui de Portugal, da janela de transferências. Quem é o responsável? Quem deixou para a última hora? Realmente essa negociação estava muito adiantada? O que aconteceu no meio disso tudo? De quem é a incompetência? Quem, mais uma vez, falhou em não conseguir fechar um negócio? Será que o tempo perdido lá com o Brian Rodrigues não fez falta nessa negociação? Será que foi só por valores? Até porque parece que a oferta aí que o Vasco estava fazendo é até maior do que o Benfica. Família, e o critério na negociação? Foi dito que o Vasco buscava um atleta mais jovem, com possibilidade de negociação futura. Bruma já tem 30 anos.
um jogador até experiente, com passagem PSV, passagem no futebol turco, um jogador bastante rodado aí, foi aí uma grande promessa quando ele era das categorias de base do Sporting de Portugal, um jogador tido com muitos como um grande futuro pela frente, um jogador habilidoso, vem fazendo aí uma grande temporada pelo Braga, mas o Vasco não conseguiu avançar nas negociações mais uma vez. O que está faltando para o Vasco? O que faltou? Qual foi o erro? Qual foi a estratégia adotada que não funcionou? É o Marcelo Santana que não tem condições aí de concretizar uma negociação? E é porque diziam que não tinha dinheiro para negociar. Mas estavam aí oferecendo 6, 7 milhões de dólares aí no Brian Rodrigues e agora também 6, 7 milhões de euros no atacante Bruma. O dinheiro apareceu. Ninguém diz de onde, mas o dinheiro que diziam não ter apareceu. O que emperrou essa negociação? O assédio do Benfica, de um outro clube? Ou a fraqueza e a lentidão do Vasco em resolver os seus assuntos? No jogo Vasco 2, Volta Redonda 2, ficou nítida mais uma vez a necessidade de reforços de jogadores que cheguem para ser titulares, que resolvam o problema das suas posições. Viu-se que com um time de um pouco mais de nível, em demais aos pequenos do Campeonato Carioca, a dificuldade que o Vasco teve em propor o jogo. E se não fosse a qualidade absurda do Verratti em marcar gols, em resolver o problema do ataque do Vasco, teríamos perdido aquela partida. Mas dito isto, e agora? O que faltou? Quem vai ser esse jogador? Vamos ter que aturar a temporada inteira com o elenco que tem? Não vai ser muito pouco. Gente, não é questão de ser pessimista. Esse aqui, o canal Vascaíno TV, é um canal de opinião. Eu estou dando a minha opinião já de cara aqui. Eu acho que se mantiver o elenco, por mais qualidade que a gente tem ainda no setor de meio de campo, ficou nítido, ficou claro que vai ser muito pouco. E o Vasco precisa agir com extrema rapidez no mercado para conseguir resolver os seus problemas. Até porque dinheiro tem. O dinheiro apareceu. O que faltou foi aí competência para concretizar uma negociação. Lá atrás já poderiam ter previsto que a situação do Brian Rodrigues não daria certo. Tanto é que logo na sequência já surgiu aí o nome do Bruma. Mas jogadores com propósitos e ideias bem diferentes daquilo que a diretoria estaria buscando. Ou não era esse o planejamento? Um jogador mais jovem. Até porque se o Bruma viesse ao Vasco, é um jogador aí que, com 30 anos, quando terminasse o contrato, já era reta final de carreira, dificilmente o Vasco recuperaria algum valor investido no atleta, diferente do Brian Rodrigues. Mas e aí, torcedor vascaíno? Agora é a sua hora de participar, de dar a sua opinião aqui nesse vídeo. O que faltou ao Vasco? Dinheiro? Competência para concluir uma negociação? Sorte? Alguém acha que foi falta de sorte? Ou faltou planejamento? Planejamento de entender lá atrás, no início de janeiro, no final de dezembro, a carência e necessidade desse jogador e ter conseguido logo no início da temporada ter trazido um atleta para resolver o problema. É a dificuldade do mercado? O que está acontecendo? Faz o seu comentário, faz o seu desabafo. Se você está chateado, preocupado, se você já está vendo aí que vai ser uma temporada complicada, já desabafa aqui no comentário também. Sua opinião, sua participação é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Relembro, o canal Vascaíno TV é um canal de opinião, é um canal de torcedor do Vasco. Então a gente vai fazer aqui sempre que a gente achar que deve, nossas cobranças, nossas críticas e, é óbvio, emitir a nossa opinião. Família, agradeço a todos vocês que ficaram com a gente nesse vídeo. Não é inscrito no canal Vascaíno TV? Inscreva-se! Inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo e participa, porque a sua participação é fundamental. Família, vou terminando o vídeo por aqui, agradeço a todos vocês, saudações vascaínas e a gente se vê por aqui.